Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Hércules, né? Ou Heracles. Nós lemos os 12 trabalhos de Hércules, do Lobato, e que autor grego, que autores gregos falaram sobre Heracles? Tem uma peça do Eurípides, esse nome, o nome Heracles, e do que eu sei, né? E tem isso aqui, o Apolodoro com sua library, né? Biblioteca, e o Higino com suas fábulas. Esses dois trabalhos estão reunidos aqui nesse volume, tá? Você pode encontrar na Amazon, né? Tá? Vamos ler sobre os 12 trabalhos de Heracles e também a história desse herói no Apolodoro e no Higino. E depois vamos pegar a peça do Eurípides, Heracles. Lendo sobre Heracles, lendo as histórias do Heracles, sobre esse herói, aí nós vamos ler as Argonáuticas, né, da Apolônio de Rhodes, porque o Heracles está lá como participa dessa expedição, né? Mas o herói ali em questão, os heróis, né, são o Jasão e a Medeia. E depois de lermos as Argonáuticas, vamos ler a peça Medeia. De Eurípides também, né, se não me engano. Então esse é o nosso percurso aí para os próximos meses. Vou falar alguma coisa sobre mitografia a partir da introdução aqui desse volume. Mitografia é a escrita dos mitos, como diz o nome, mas de uma forma não literária, de uma forma como um manual, um dicionário. Segundo aqui a introdução, o Apolodoro e o Higino são os mitógrafos mais importantes da antiguidade que restaram para nós, e eles fizeram o trabalho de procurar, de conhecer e recontar, né, os mitos da Grécia Antiga. As fontes deles são... Os mitos são histórias que se transmitem, histórias tradicionais que se transmitem oralmente numa sociedade. Alguns foram escritos, outros não. Escritos ou não, a maioria se perdeu. E essas histórias também podem ser representadas em vasos, em pinturas, né? E isso tudo então foi material, as fontes orais, escritas e visuais, e também visuais, né, foram materiais dos mitógrafos.
as pessoas que contam os mitos, as histórias dos heróis, dos deuses, e principalmente os poetas, né? Eles fazem um trabalho de contar as histórias de uma forma bela, né? Estão fazendo um poema. O trabalho do mitógrafo não é o do poeta. Como eu disse, é contar, reunir informações. Ele trata os mitos como informações, não como um material que prima pela estética, né? Totalmente diferente você ler até o Lobato, né? Sobre o que ele diz sobre Heracles, das coisas que o Heracles fez, e você lê aqui nesse manual. Como eu disse, é como ler num dicionário. Totalmente diferente. Aqui a história do Heracles é tratada como uma apresentação ele apresenta Heracles e seus trabalhos como informações que ele escolhe quais contar, quais não contar, em favor da objetividade, né, que ele busca. Ele até brinca, né? Quando alguém pergunta para você qual é o mito de Édipo, aí você tem duas opções, né? Falar para a pessoa ler o Sófocles, o Édipo Rei, em que ela vai ter a história de Édipo contada de forma bela por Sófocles, mas não vai ter todas as informações que circulavam na Grécia sobre Sófocles. Aliás, sobre o Édipo. Tudo que se falou, tudo que se pintou sobre Édipo na Grécia Antiga não está em Sófocles, né? O mitógrafo, ele vai atrás de todo o material, reúne todo esse material do Édipo e fala a história dele. Então você pode dizer para a pessoa, você pode pegar um manual, né? Esses manuais antigos, e nós temos até hoje esses autores que recontam essas histórias, mas como na forma de manual, né? Tem o Robert Graves atualmente como um dos mais conhecidos, e antigamente tinha Apolodoro e o Higino. Se você quiser tratar, como eu disse, a história, essas histórias como um conjunto de informações, é útil para você consultar, para você saber quando você vai ler os textos que nos interessam, né? Que é o Homero, Hesíodo, as tragédias, os manuais nos ajudam a entendermos esses textos literários, né? Então vamos começar a ler. A gente vai ler aos pouquinhos, tá? A Biblioteca do Apolodoro. Vamos ler, pretendo ler a biblioteca toda e também as fábulas todas do Higino. E vamos passar por Heracles, tá? Nesse caminho. Tem aqui. Começa com a Biblioteca de Apolodoro. Começa com um poema
que não é do Apolodoro, mas que está no... foi colocado posteriormente numa edição de Constantinopla, do século IX depois de Cristo. Apolodoro é do século II antes de Cristo, tá? De Atenas. Aí esse poema diz assim: por reunir as molas do tempo da minha aprendizagem, vieram a ser conhecidos os mitos de tempos antigos. Não olhe para as páginas de Homero, ou de uma elegia, ou da musa trágica, ou da lírica. Nem procure no verso clamoroso dos poetas cíclicos. Olhe em mim, e você encontrará em mim tudo o que o cosmos contém. É como a biblioteca de Apolodoro falando pra gente. Você quer saber todas as informações contidas no cosmos? Olhe para mim. Não olhe nos poetas. Está querendo então competir com os poetas, segundo essa citação. Aí tem aqui, livro 1, os deuses e a linhagem de Deucalion. Tá? Subseção, Urano, Géia e sua prole. Urano foi o primeiro a governar o cosmos inteiro. Tendo casado com Géia, primeiro ele foi pai daqueles chamados centímanos, né? Chamados Briareus, Giz e Coto, que eram insuperáveis em tamanho e poder, cada um com 100 mãos e 50 cabeças. Depois deles, Géia deu a Urano os ciclopes, chamados Arges, Stériopes e Brontes. Eu estou lendo aqui em inglês e os nomes são... Estou traduzindo às vezes, quando eu lembro do nome. Quando eu não lembro, eu falo o nome que está escrito aqui. Tá? Mas segue os nomes que estão lá na Teogonia do Hesíodo, né? Então, os 3 ciclopes, Arges, Stériopes e Brontes, e cada um deles tinha um único olho na sua testa. Mas Uranus os prendeu e os jogou no Tártaro. O Tártaro, é um lugar sombrio na casa de Hades, que está tão longe de Géia quanto Géia está longe de Urano. Então o Urano teve mais crianças com Géia, filhos que foram chamados de titãs. Então os filhos de Urano e Géia que não foram jogados no Tártaro são os titãs, chamados Oceanos, Coios, Hiperion, Creios, Jápito e o mais novo deles, Cronos. E também filhas, chamadas de Titanesses, chamadas Tétis, a mãe do Aquiles, né? Réa, Tênis, Mnemosine, Foibe, Dione e Teia. Tá? Então, próxima subseção. Derrubada de Urano, Cronos. Géia se irritou
ficou cada vez mais irritada com a perda dos seus filhos que foram jogados no Tártaro. Ela persuadiu os titãs de atacarem o pai deles e deu para os titãs uma foice de adamantina. Aliás, deu para Crono, né? Uma foice de adamantina. E, exceto o Oceano, que não participou desse golpe contra o Urano, os titãs atacaram Urano. E Cronos cortou os genitais do seu pai e o jogou no mar. Das gotas do sangue que saiu do pênis, que estavam no mar, nasceram as Eríneas, Alecto, Tisífone e Megaira. Então, próxima subseção: o reinado de Cronos e o nascimento de Zeus. Tendo removido Urano do poder, os titãs trouxeram seus irmãos que haviam sido lançados no Tártaro e deram o reinado a Crono. Mas Crono, novamente, atirou os Centímenos e os Ciclopes de volta ao Tártaro. Em seguida, Crono casou-se com sua irmã, Rhea, e, tendo ele ouvido de Geia e de Urano uma profecia de que ele, Crono, seria retirado do poder, deposto do poder por seu próprio filho, ele passou a engolir seus filhos assim que eles nasciam. Ele engoliu a primeira filha, Hestia, e também Deméter e Hera. E depois de ter engolido elas, né, engoliu Plutão e Poseidon. Rhea, a esposa de Crono, ficou irritada. Pelo que ele estava fazendo. E quando isso aconteceu, quando ela se irritou, e quando aconteceu da barriga dela se inchar com Zeus, ela foi para Creta. Lá ela deu nascimento a Zeus numa caverna, no Monte Dicte. E entregou Zeus para as Curetes, para os Curetes e para as filhas de Meliceus, as ninfas Adrasteia e Ida, para criar de Zeus. As mesmas ninfas criaram a criança do leite da Amalteia. E os Curetes, usando a armadura, ficaram de guarda, perto da criança, na caverna. E batiam nos seus escudos, com suas lanças, para que o Crono não escutasse o som do seu filho. A Rhea embrulhou uma pedra em panos e deu para Cronos engolir, como se fosse o novo filho dele. Nova subseção: batalha contra os titãs, a titanomaquia. Quando Zeus cresceu, você viu que ele não disse que
aqui ele não disse que o Crono vomitou os filhos dele, né? Você vê que parece, lembra o Exildo, mas tem coisas que não estão no Exildo. E não tem a beleza do Exildo, né? Tá. Quando Zeus cresceu, ele tomou Metis, filha do oceano, como sua esposa. E ela, como sua cúmplice, né? Metis. E ela deu a Crono uma droga. E ele engoliu e, sob a influência de Metis, ele foi forçado a vomitar. Aliás, sob a influência da droga, né? Então ele vomitou por causa da droga da Metis. Não porque engoliu a pedra. Ele foi assim, então ele vomitou primeiro a pedra. Deve ter dado para ele um remédio de vomitar, né? Um Plasil. Depois vomitou as crianças que ele havia engolido. Junto com essas crianças, com os titãs, né? Zeus, junto com os titãs não, né? Junto com os seus irmãos, né? Os titãs são filhos do Urano. O Crono é um titã. Junto com os seus irmãos, né? Os Crônidas, Zeus lutou uma guerra contra Crono e os titãs. Eles passaram 10 anos lutando. Foi uma luta forte, uma luta difícil. Até que Géia previu que Zeus seria vitorioso se ele tomasse como aliados aqueles que haviam sido atirados no Tártaro. Então tira de novo eles do Tártaro. Zeus então matou Campe, que vigiava esses prisioneiros, e os soltou. Então os Ciclopes deram a Zeus o trovão, o relâmpago e o raio. Eles deram a Hades um capacete e deram a Poseidon um tridente. Armados dessa forma, eles derrotaram os titãs. Os jogaram no Tártaro e deixaram os Centímanos os guardando na entrada do Tártaro. Entre eles, Zeus, Poseidon e Hades, eles estabeleceram lotes, né, de domínio. Zeus recebeu o poder no céu, Poseidon o poder no mar e o Plutão, né, o Hades, o poder na casa do Hades. Mais uma subseção, a prole dos titãs e de outros deuses iniciais. Vou falar um pouquinho mais da prole dos titãs, né? Antes de falar mais sobre Zeus e sua prole. Tá, os titãs, os filhos do Urano com a Terra, os titãs tiveram uma prole. Oceano e Tétis tiveram as Oceanidas. Aí tem aqui uma lista das Oceanidas. Ásia, Styx, Electra, Doris, Eurínome, Anfitrite e Metis. Coios e Foibe tiveram Astéria e Leto. Hiperion e Teia tiveram Eos, Hélios e Selene. Creios e Euríbia, filha de Pontos, tiveram Astraios, Palas e Perses. O Jápeto e Ásia tiveram Atlas, que segurou o céu nos seus ombros. Também tiveram o Jápeto e Ásia, o Prometeu, o Epimeteu e o Menoitius.
Menoetius, a quem Zeus também jogou no Tártaro, após acertá-lo com um raio durante a titanomaquia. Cronos e Filira tiveram Queiron, o centauro. Eos, o centauro de dupla forma, né? Eos e Astraios tiveram os ventos e estrelas. Perses e Astéria tiveram Hécate. Palas e Styx tiveram Nick, Kratos, Zelos e Bia. E Zeus deu a água do Styx, um rio, né? Que flui de uma pedra no Hades. Deu a esse rio, Styx, o poder de fazer juramentos, de receber juramentos, né? Cumprir juramentos. Zeus deu essa honra a Styx como uma recompensa por Styx ter se juntado, junto com seus filhos, na luta contra os titãs. Pontos e Gea, terra, tiveram Forcos, Talmas, Nereus, Euríbia e Ceto. Talmas e Electra tiveram Íris e as Árpias, chamadas Aelo e Ossípete. Forcos e Ceto tiveram as Fórcidas e as Górgonas, de quem nós vamos discutir quando contarmos a história de Perseu. Nereus e Dores tiveram as Nereidas, cujos nomes são nomes das Nereidas: Semotoi, Espeio, Glauconome, Nausitoi, Ali, Érato, Sal, Anfitrite, Eunice, Tétis, Eulimene, Agaui, Eudora, Doto, Ferousa, Galateia, Actaia, Pontomedusa, Hipotoi, Lisianassa, Simo, Ione, Alimede, Plexaura, Eucrante, Proto, Calipso, Panope, Cranto, Neumeres, Hiponoi, Janeira, Polinome, Autonoi, Melite, Dione, Nesaia, Dero, Euagore, Samate, Eumolpe, Ione, Dinamene, Ceto e Limoreia. Tá? Essa foi então filhos, a prole dos titãs, né? Numerosa, e de outros primeiros deuses, né? Não se preocupa com esses nomes todos, né? Mas com a história. Então a gente volta amanhã para falarmos sobre a prole de Zeus. Até lá.